Glória a Deus, obrigado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui. Eu quero cumprimentar a amada igreja, mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos agora adorar o Senhor por meio da reflexão na sua palavra. Eu queria que você imaginasse nesse momento que no meio da noite o teu celular toca. Talvez isso já aconteceu com você. No meio da noite o celular toca e você acorda assustado e vai atender o celular. Você olha e você não reconhece o número. Então você, meio receoso, atende e diz: alô? Do outro lado da linha, alguém fala com você, com voz sofrida, diz que acabou de ser baleado e já chamou a ambulância, mas temendo que a ambulância não chegue a tempo e sabendo que você é um crente em Jesus, te ligou só para fazer uma pergunta. A pergunta é: o que você acha que eu devo fazer agora para ser salvo? Sem ter muito tempo para pensar, nem ninguém a quem perguntar, o que você responde para essa pessoa que está prestes a morrer? O que você diria para essa pessoa? Não dá tempo de ligar para o pastor, não dá tempo de perguntar ao marido ou à esposa, não dá tempo de pesquisar em canto nenhum. Essa pessoa sabe que você é crente, por isso está morrendo e ligou para você, porque você vai dar a resposta que ele precisa. Que resposta você daria para essa pessoa? O que ela precisa fazer para ser salva? Irmãos, pregar o Evangelho aos outros é uma das maiores responsabilidades do cristão. Talvez seja o principal motivo porque Deus ainda nos mantém na terra. Porque se Deus nos mantivesse na terra para adorar, nós vamos adorar a Ele no céu. Se fosse para conhecer a Ele, nós vamos conhecer a Ele no céu. Então, porque Deus nos mantém na terra, eu creio que um dos principais motivos é para que compartilhemos o Evangelho com outras pessoas. Pregar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus é uma das maiores responsabilidades do cristão. Infelizmente, porém, poucos cristãos estão fazendo isso. Poucos cristãos estão explicando às pessoas como elas podem ser salvas. E muitas não fazem isso por vergonha mesmo, porque se envergonham do Evangelho de Jesus. Outras, porém, eu creio, não estão compartilhando o Evangelho, porque não sabem, realmente não sabem como fazer isso com outras pessoas. Tem dúvida, será que é assim ou será que não? Como eu ensino alguém o caminho da salvação? Por não saber como ensinar o caminho da salvação, muitas pessoas, muitos crentes estão permanecendo calados diante dos perdidos. Se essa é a tua situação, ou se você quer ter ainda mais certeza sobre o que dizer a alguém para que esse alguém seja salvo, eu queria dizer que felizmente é justamente sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 dos versículos mais citados das Escrituras. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. É nesses versículos que nós vamos meditar nessa noite, continuando a nossa série de reflexões na Epístola de Paulo aos Romanos, que nós estamos fazendo às quintas-feiras. Nós não temos pressa, nós queremos cavar profundamente na palavra de Deus, para podermos encontrar joias preciosas.
Romanos, capítulo 10. Vamos meditar hoje apenas nos versos 9 e 10, pedindo que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Irmãos, esses dois versículos nos quais nós vamos meditar, eu gosto de dividir o texto para que ele fique um pouco mais compreensível às nossas mentes. Então eu encontrei aqui que esses dois versículos, eles falam, ou eles se dividem em duas partes. Na primeira parte, Paulo vai expor as condições para a nossa salvação. Paulo vai mostrar o que nós precisamos fazer para sermos salvos. E aí, quando chegar na segunda parte, que é o verso 10, Paulo vai explicar aquilo que ele mostrou. Então, primeiro ele vai mostrar e depois ele vai explicar por que são essas duas coisas que nós precisamos fazer. Então, em primeiro lugar, vamos ver a parte na qual Paulo expõe as condições para a salvação. Verso de número 9, acompanhe comigo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós nos encontramos em tua presença, Senhor, pelo sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor, Pai, e no qual nós cremos e pelo qual nós somos salvos. Obrigado, Pai, por este momento, obrigado por este lugar, obrigado por estas pessoas, obrigado pelo teu Espírito e obrigado pela tua palavra, Senhor, a qual agora nós acabamos de ler e na qual nós vamos meditar, Senhor, não porém sem a tua graça, não porém sem o teu auxílio, porque sem o auxílio do Senhor nós nada somos e nada podemos. Então tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, nos encontra todos os dias. E mais uma vez, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, aqui nesse verso que nós lemos, nós encontramos condições para a nossa salvação. São duas as condições que Paulo expõe aqui, que Paulo mostra para a nossa salvação. A primeira delas é confessar. A primeira que ele cita é confessar. E a segunda que ele cita é crer. É claro que em relação à lógica, crer vem antes de confessar. Só que Paulo inverte. E por que ele fala primeiro de confessar e depois de crer? Ele vai mudar no verso 10. Mas eu creio que ele fala primeiro de confessar e depois de crer no verso 9, por causa do que ele disse no verso 8. No verso 8 ele diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então no verso 8 ele fala primeiro de boca e depois de coração. Então no verso 9 ele vai falar das condições. Primeiro, confessar com a boca, e segundo, crer com o coração. Ok? Então vamos na ordem que Paulo falou. Primeira condição para sermos salvos: se é uma condição, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Essa é a primeira condição para alguém ser salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Vamos já ver a segunda, mas essa é a primeira. E vamos por partes, irmãos. Primeiro, no início Paulo diz: se com a tua boca confessares. A palavra confessar significa concordar com algo. Então, quando o texto fala de confessarmos, ele está falando de concordarmos com a verdade ou aceitarmos esta verdade. Concordar com algo ou aceitar algo é o contrário de discordar. Quando você confessa algo, você está dizendo: sim, é verdade, o que você acabou de dizer é verdade, eu concordo com o que você está dizendo. Isso é confessar. E Paulo diz que isso tem que ser feito com a boca. Eu posso concordar com algo ou alguém dentro de mim. Eu posso, alguém falou e eu dentro de mim eu concordo.
Só que esse confessar aqui é diferente. É o confessar expresso, externo, verbal. É dizer, eu concordo. Confessar com a boca. Eu pertenço a esse time. Eu sou deste time. Ou seja, deixar bem claro algo. Não apenas interiormente, mas com a boca. Exteriormente. Agora nota. O que Paulo diz que eu preciso confessar para ser salvo? Se com a tua boca confessares o que? Jesus como Senhor. Olha que interessante, irmãos. Eu achei isso aqui muito interessante. Quando nós falamos de Jesus para alguém, ou quando nós convidamos as pessoas a receber Jesus como Salvador, nós apresentamos Jesus como o que para essas pessoas? Quando nós queremos que elas sejam salvas, quando nós queremos apresentar Jesus, normalmente nós falamos de Jesus como o Salvador, não é assim? Quem quer receber Jesus como Salvador essa noite? Não é isso que nós fazemos? Quem quer aceitar Jesus como seu único e exclusivo Salvador? É ou não é assim? Mas irmãos, sabe o que foi que eu descobri hoje? Eu descobri hoje que a Bíblia chama Jesus muito mais de Senhor do que de Salvador. Por exemplo, no livro de Atos, livro escrito por Lucas, Jesus é chamado de Salvador 2 vezes. Em compensação, ele é chamado de Senhor 92 vezes. Pegando todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, Jesus é chamado de Salvador aproximadamente 10 vezes. Em compensação, Jesus é chamado de Senhor umas 700 vezes. Jesus é muito mais apresentado como Senhor do que como Salvador. E sabe o que é interessante? É que quando os dois títulos aparecem juntos, Salvador e Senhor, Senhor sempre vem primeiro. Sempre Jesus, quando os dois títulos são unidos no mesmo versículo, Jesus sempre é chamado de Senhor e Salvador. É por isso que muitas vezes eu chamava Jesus de Senhor e Salvador e não sabia nem porquê. E eu ficava me corrigindo. Não, primeiro é Salvador, depois é Senhor. Porque primeiro ele salva, depois ele manda. E eu me corrigia. Mas aí na oração dizia Senhor e Salvador Jesus. Senhor e Salvador Jesus. Eu não sabia porquê. É a Bíblia que nos ensina a chamar Jesus assim, de Senhor e Salvador. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Irmãos, não sou eu que estou querendo dizer, é a Bíblia. O que eu creio que a palavra de Deus está nos ensinando, escute, é que Jesus não é Salvador daqueles de quem Ele não é Senhor. Jesus não salva quem não é servo dele. Não tem como aceitar a salvação de Jesus sem também aceitar o senhorio de Jesus na sua vida. Não tem como aceitar só o Salvador Jesus. Eu quero só o Jesus que me livra do inferno. Eu quero só o Jesus que me leva para o céu. Eu não quero Jesus que manda na minha vida, não. Eu não quero Jesus que me dá ordens, não. Eu não quero Jesus que dirige, não. Eu quero só o Jesus que me ama. Eu quero só o Jesus que me salva. Não existe, não tem como aceitar só uma parte de Jesus. É por isso que Paulo está dizendo que você tem que confessar Jesus como Senhor. Porque Ele é o Salvador de quem Ele é o Senhor. Ele só salva quem o reconhece como Senhor, como dono, como mestre da sua vida. E eu creio, irmãos, que esse talvez seja
o principal problema do cristianismo nos nossos dias. Talvez a principal fraqueza do cristianismo no nosso dia é que as pessoas estão se iludindo, achando que podem ter Jesus só como Salvador. Se você fizer um apelo perguntando quem quer ser salvo por Jesus, dificilmente alguém não vai querer. Mas se você perguntar quem quer viver, seguir, servir Jesus, aí muitas pessoas vão pensar antes de responder. Quais são as igrejas que mais atraem pessoas hoje? São as igrejas que mais falam do Jesus Salvador do que do Jesus que manda nas pessoas. Então a primeira condição é essa. A primeira condição para ir para o céu, a primeira condição para ser salvo é essa. É confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor. E sabe quem fez isso? Um apóstolo. Nós meditamos sobre ele terça-feira. Tomé duvidava de Jesus, colocou condições para Jesus. Eu só acredito se acontecer isso e isso. Tomé achava que podia ser salvo mandando na própria vida. Aí Jesus aparece. Jesus não deixa de amar Tomé, por isso ele vem. Jesus repreende Tomé. Jesus manda Tomé deixar de ser incrédulo, mas crente. Aí sabe como Tomé responde? Senhor meu e Deus meu. Tomé se arrependeu. Tomé recebeu Jesus, não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Kyrios, Deus meu, Senhor meu. Tu és aquele que vai mandar na minha vida, tu és aquele que vai dirigir os meus caminhos, tu és aquele que vai me guiar. A partir de hoje eu não me domino mais, quem me domina é o Senhor. Segunda condição que Paulo expõe para a salvação, na continuação do versículo é: primeira, recapitulando, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como dono, e a segunda, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Primeira condição: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que dizer numa madrugada se alguém ligar para você perguntando: o que eu faço para ser salvo? Segundo, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, a primeira condição é confessar. Mas aqui eu aprendo que não adianta apenas confessar com a boca. Infelizmente, muitas vezes o cristianismo não passa de palavras ditas. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é apenas que palavras sejam ditas, mas que a fé esteja dentro de nós, que possamos crer dentro do nosso coração. Muitas vezes Jesus falou sobre pessoas que até confessavam com a boca algo, mas o seu coração estava longe dele. Não foi o que ele disse sobre pessoas da sua época? Vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. Irmãos, Jesus mostrou que é possível dizer as palavras certas e mesmo assim não ser crente de verdade. O que nós precisamos é que a nossa confissão com a boca esteja alinhada com aquilo que nós cremos no nosso coração. Porque ele disse que há pessoas que naquele grande dia vão até chamá-lo de Senhor, mas não vão entrar no céu. Onde foi que Jesus disse isso? Mateus capítulo 7.
Se você quiser, apenas escute. Versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, me chama de Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, significa na face: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês falam de mim com a boca, mas vocês blasfemam de mim com a vida. Vocês não me obedecem, vocês não me seguem. Eu sou o Senhor da boca de vocês, mas eu não sou o Senhor da vida de vocês. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Por isso, a salvação não está apenas no que nós confessamos com a boca, mas a salvação está também no que nós cremos com o nosso coração. Precisamos, portanto, confessar, mas antes de confessar, nós precisamos crer. Crer. Aí eu pergunto: crê em quê, pastor? Crê em quê, igreja? O que diz o versículo? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, aqui nós temos outra surpresa. Por que outra surpresa, pastor? A primeira é Paulo enfatizar Jesus como Senhor, mais do que como Salvador. A nossa era quer o Salvador Jesus, mas não quer o Senhor. Por isso que Paulo diz como Senhor. E agora, para nós que estamos mais acostumados a falar só da morte de Jesus, Paulo enfatiza o quê? A ressurreição. Se você ler a epístola aos Romanos, você vai ver várias vezes Paulo falando não apenas da morte de Jesus, mas da ressurreição de Jesus. Por quê? Irmãos, por quê? Porque Paulo, apesar de falar da morte de Cristo, enfatiza a ressurreição. Eu creio que é porque na morte de Jesus nós vemos o sofrimento dele por nós, a ponto de quase nos fazer ter pena de Jesus, né? Quando nós assistimos um filme sobre a crucificação de Jesus, qual é a vontade que nós temos? Se eu pudesse ir lá e tirar ele da cruz. Nós sofremos com o sofrimento de Cristo. Então, se na morte nós vemos o Jesus sofredor, na ressurreição nós vemos o Jesus vitorioso, o Jesus diante do qual eu tenho que me colocar de joelhos, porque ele não é um coitadinho qualquer. Ele sofreu porque quis, porque escolheu sofrer, mas ele não é fraco, ele não é coitado, ele é o Senhor dos senhores, e ele ressuscitou como prova de que ele é o nome sobre todo o nome. Não é para eu ter pena dele, é para eu me ajoelhar e adorar a ele. É por isso que Paulo diz: você tem que confessar que ele é Senhor, e você tem que no teu coração crer que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, porque a ressurreição de Jesus mostra a vitória de Jesus. Jesus é vencedor, todos os outros estão mortos, sepultados, ele não, a sepultura dele está vazia. Nós adoramos um Deus vivo. Não é para a gente ter pena de Jesus, não, é para a gente ter pena de quem não aceita Jesus. A ressurreição do Mestre, irmãos, é tão importante que o apóstolo Paulo diz
em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Cristianismo não faz sentido. Que Senhor é Jesus se Ele ainda está morto? Ele é Senhor ressurreto. Ele ressuscitou. E estas, portanto, são as duas condições, de acordo com Paulo aqui em Romanos, pelas quais alguém pode ser salvo. E o que eu acho interessante é que essas duas condições, elas eram especialmente importantes para o judeu daquela época. O judeu que estava lendo a Epístola aos Romanos não confessava que Jesus era Senhor e não acreditava que Ele ressuscitou dos mortos. Aí Paulo ousadamente diz: ei judeu, ei orgulhoso, que acha que vai para o céu pela prática da lei, você precisa de Cristo. Você quer ser salvo? Não é pela raça, não é pelas obras, é por Jesus Cristo. Reconheça que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos. O judeu precisava se arrepender dos seus pensamentos e das suas práticas em relação a Cristo para ser salvo. Isso vale para nós também. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que nos arrepender dos nossos pensamentos e das nossas práticas em relação a Jesus. É assim que o ser humano é salvo. Não é algo fácil para algumas pessoas. Aliás, para ninguém, sem a graça de Deus, mas o resultado vale a pena. Qual é o resultado de quem confessa e quem crê? No finalzinho do versículo, Paulo deixa claro: serás salvo. Aquilo que todos querem, mas nem todos encontram, porque procuram nos lugares errados. A salvação é para quem crê e para quem confessa Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão, no qual Paulo expõe as condições para a salvação. Ele mostra crer e confessar. Agora, no segundo ponto, Paulo vai fazer algo parecido, porém diferente. Ele vai explicar o que ele expôs. Ele vai explicar por que precisamos crer e confessar para sermos salvos. Verso 10 diz assim: por que, Paulo? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmãos, entendendo, se no verso 9 Paulo mostra o que precisa ser feito para sermos salvos, agora no verso 10 ele vai explicar por que fazer essas duas coisas no salvo. Em primeiro lugar, Paulo, por que precisamos crer com o coração? Agora ele inverte. No verso 9 ele fala primeiro de confessar, depois crer. Agora no verso 10 ele coloca na ordem normal: primeiro crer, depois confessar. Por que precisamos crer com o coração, Paulo? Paulo responde: porque com o coração se crê para justiça. Justiça aqui é apenas outro nome para a salvação. Mas eu acho interessante Paulo citar justiça aqui, porque eu creio que ele está querendo mostrar, irmãos, que a salvação não ocorre sem operar uma transformação no coração do salvo. É por isso que ele não fala apenas de salvação, ele fala de justiça. Sabe por quê? Porque Deus salva aqueles que Ele justifica. Deus salva aqueles que Ele transforma. Ah, eu não quero ser transformado por Jesus. Então você não vai ser salvo. Jesus não vai levar pessoas perfeitas para o céu. Mas não duvide, Ele também não vai levar pessoas que não foram transformadas. O crente tem que olhar para a sua vida e tirar duas conclusões. Primeiro, eu ainda não sou o que eu deveria ser. Eu ainda não sou perfeito. Eu olho para mim e eu vejo falhas, eu vejo pecados. Por isso eu me humilho na presença do Senhor. Mas uma segunda coisa que o crente tem que olhar para si e concluir é que eu não sou mais quem eu era.
Eu não sou perfeito, mas eu estou me aperfeiçoando pelo poder de Deus. Eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas eu também não sou mais quem eu era. Deus está me transformando. Deus está me moldando. Deus está me justificando. É por isso que ele diz: com o coração se crê para justiça. Deus quer justificar o seu povo, tornar o seu povo cada vez mais justo, cada vez mais santo. Irmãos, nós falhamos, nós choramos, nós nos arrependemos. Muitas vezes sem perceber. Através desse processo, Deus está nos transformando. De glória em glória. Nós estamos nos parecendo mais e mais com o Senhor Jesus. Então o crente não pode se orgulhar, porque ele tem falhas. Mas também o crente não pode se desesperar, porque Deus está agindo nele. Quantos estão vendo isso na sua própria vida? Que apesar de terem falhas, estão vendo Deus agindo todos os dias, Deus justificando, Deus transformando. E não apenas você está vendo isso, mas as pessoas ao teu redor também estão vendo isso, e o nome de Deus está sendo glorificado através disso. Que Ele continue esse processo na minha vida e na tua vida. Então é por isso que é preciso crer, porque com o coração se crê para justiça. E aí ele termina. Se nós perguntássemos, Paulo, e por que precisamos confessar com a boca? Aí Paulo responderia: é porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, aqui Paulo bate o martelo a respeito da necessidade que nós temos de abrir a boca e confessar Jesus publicamente e verbalmente. Crente 007 não entra no céu. Crente que tem vergonha de Jesus, crente que nega Jesus, ele mesmo disse: se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Eu quero ser crente só na minha. Então você está sendo crente em quem? Só na sua. Porque Jesus é Senhor do universo. Jesus é Senhor do cosmos. Jesus é Senhor das galáxias. É para a gente gritar que serve a Ele. Não sussurrar. Não esconder. Levantar a cabeça e dizer: Ele é o meu Senhor. Se quiser tirar minha vida agora, pode tirar. Aí eu vou me encontrar com Ele mais ligeiro ainda. Paulo escreveu a Timóteo: não te envergonhes do sofrimento de Cristo, nem dos meus. O crente luta contra o medo, luta, mas ele não pode ser derrotado pelo medo. Onde quer que esteja, no trabalho, na família, entre os colegas, o crente tem que confessar o nome de Jesus. E tem gente que pensa que é só vir à frente e pronto, na hora do apelo. Não, eu fui à frente, aí eu confessei Jesus. Não. Você deu um passo importante, que foi publicar uma decisão. Mas lá fora você tem que falar de Jesus para outras pessoas. Quando alguém vem ao altar, depois eu oro com a pessoa e digo: olha, a partir de hoje, abra a sua boca e diga que você é crente, para quem você encontrar. Não é só vir no altar, não é ser crente só no domingo, ou na terça, ou na quinta, não. É todos os dias, irmãos, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Espero que tenha ficado claro as duas condições expostas por Paulo aqui, depois explicadas por Paulo para a nossa salvação. E eu encerro fazendo duas perguntas. A primeira delas é: você já cumpriu essas condições para ser salvo?
Note que a palavra não diz que basta confessar com a boca sem crer com o coração. Nem ela diz que basta crer com o coração sem confessar com a boca. Ela diz que os dois são necessários, o interno e o externo. Você já fez isso, está fazendo isso? Para outras pessoas continua crendo e confessando? Talvez haja alguém querendo fazer isso essa noite. Onde quer que você esteja agora, entre na presença de Deus e confesse-o como seu Senhor e como seu Salvador, crendo em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, Ele morreu e ressuscitou dos mortos por você. E agora saia por aí, compartilhando com outras pessoas a decisão que você tomou. Segunda pergunta que eu faço é para quem já cumpriu essas condições. Você está compartilhando Jesus com outras pessoas? Ou será que você tem se calado para os teus familiares, para os teus vizinhos, para os teus amigos? A porta tem se aberto. A porta da oportunidade. Às vezes alguém pergunta. Aproveite, porque isso vai confirmar ainda mais o senhorio de Jesus na tua vida. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, agradecemos, Senhor, mais uma vez a tua misericórdia nas nossas vidas. Sabemos que por nós mesmos, Senhor, não somos merecedores de nada de bom que vem de ti, apenas do teu castigo, Senhor, porque somos falhos, pecadores. Mesmo depois de já ter te conhecido, nós ainda falhamos, nós ainda erramos o alvo, mas o Senhor permanece nos amando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando. Eu agradeço, Senhor, pela tua obra na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Continua, Senhor, nos justificando e continua nos salvando. Que possamos olhar para nós mesmos e ver, Senhor, ver os sinais da tua obra nas nossas vidas. Não para a nossa glória, Senhor, nunca, mas para a honra e glória do teu nome. Pai, Jesus é aquele que recebeu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já fizemos isso e queremos permanecer fazendo. Queremos continuar de joelhos, Senhor, com a língua confessando Jesus. Queremos usar, Senhor, a nossa boca para falar de Jesus aqui na terra. Abençoa o teu povo. Pai, se havia alguém escutando esta palavra que ainda não tinha cumprido essas condições para ser salvo, que possa tomar esta decisão agora, porque o Espírito Santo está falando aos corações, e é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor eternamente.